Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao canal e a mais um capítulo da obra A Grande Síntese do filósofo espiritualista Pietro Ubaldi. Hoje nós vamos falar do capítulo 57, cujo título é Movimentos Vorticosos e Caracteres Biológicos. Nós vimos nos capítulos anteriores a questão do vórtice, como ele estruturou todo o universo e como ele é de suma importância para que surja a vida em todas as suas formas, quer seja a vida que nós conhecemos no planeta Terra, quer seja onde ela vá se manifestar. Então tudo parte desse princípio que é o princípio do vórtice. Então o Pietro Ubaldi fala que a vida, ela não é um fenômeno isolado, ela não é um fenômeno separado da matéria. Ela é o próprio processo em que as formas vão se organizando e que a vida vai surgindo. Então não é um processo à parte, não é um produto do acaso, é uma organização muito bem elaborada através do movimento dos vórtices, das espirais. Então a estrutura íntima do fenômeno biológico, sendo mais claro aqui, o que o Pietro fala, ela é vorticosa. Toda a estrutura que vai gerar a vida, ela parte desse girar dos vórtices, dessa estrutura que se apresenta fechada e através do impulso ela começa todo o processo que vai desencadear a vida. Nós vimos no capítulo anterior a questão da física, da química inorgânica, que também se estrutura através de vórtices. E começamos a adentrar a química orgânica. E agora partindo para o lado biológico, o lado das células, o lado do psiquismo, como que ele vai se estruturando através desse processo que a gente chama de vida. Eu vi no Instagram, só que eu tentei conferir a fonte, eu não achei a fonte. Eu procurei no Google, não achei a fonte. Mas é uma imagem que chamou muito a minha atenção, uma imagem atribuída a um avanço da ciência. Segundo essa matéria que eu vi no Instagram, eu vi em três lugares no Instagram, mas não consegui achar fora do Instagram. Existe apenas a menção, acho que não sei se é MIT, alguma coisa assim, um ramo da ciência, não sei se é revista ou se é uma faculdade, mas mostrava através de imagens, segundo essa matéria do Instagram, que mostrava as imagens também, o que seria micros vórtices girando, próximo à estrutura de uma célula. Então eu achei fantástico aquilo. Quando eu vi, a primeira coisa que eu lembrei foi do Pietro Ubaldi. Então é como se fosse uma onda, só que é uma onda feita de micros furacões, micros vórtices, pequeníssimos, não visíveis ao olho humano, mas, segundo essa matéria, visíveis a aparelhos da ciência, e mostra as imagens, eu achei fantástico. Então ali explicava que aqueles vórtices tão pequenos, eles envolvendo a célula, eles começam a transmitir mensagens, o que eu achei mais importante é isso, informações que vai estruturar a célula no momento que, segundo aquela matéria ali, era o momento em que a ciência conseguiu filmar o surgimento da vida, o preciso momento. Então eu lembrei diretamente de Pietro Ubaldi, a obra que é A Grande Síntese. Então, seguindo aqui, esse movimento se abre e se fecha. Ele se expande, se contrai. Por que ele faz isso? Primeiro porque o centro é onde está a informação.
é onde está o cerne da vida. E essa função dinâmica dos vórtices, nessa questão de abrir e se fechar, ele vai interagir com o meio. E nós vimos em vídeos passados a questão dos campos abertos, o quanto eles são importantes para essa interação dos vórtices, porque através desse movimento giratório vai ocorrer reações, primeiro no campo quântico dos elétrons, em estruturas atômicas mais leves, como o hidrogênio, o oxigênio, porque são estruturas que permitem a manipulação, a ensaios de construção da vida, dos primeiros tijolos das estruturas do universo. E esse processo, ele também vai passar pelas reações químicas da química inorgânica no nível do mineral, e depois uma transição, como a gente viu lá eu vou esquecer a palavra aqui, uma palavra biológica, estado coloidal, no estado coloidal. Se vocês assistir o vídeo anterior, vocês vão entender o que eu estou falando. Então esse estado coloidal é como se fosse uma ponte para o nível celular. E aqui a gente está avançando. Eu falei para vocês, a inspiração de Pietro Baldi, ela é como o vórtice, ela abre, ela vai a um limite, passa as informações, depois se fecha novamente, concentra, mas num nível que já é um nível mais elevado de onde partiu. Vem com as informações de novo, igual aqui está entrando, o vórtice está entrando aqui no campo da biologia. Ele partiu no nível quântico, aqui já está no nível da biologia. Então vai ocorrer interações, né, nesse estado coloidal, para que as células tenham condições de gerar a vida. Porque essas informações são passadas, ocorre interação, ocorre reações celulares. Então é todo um processo inteligente e não um produto do acaso. Por que ele é um processo inteligente? Porque no centro desses vórtices está o psiquismo, está essa consciência que foi apagada, que perdeu essa capacidade, esse poder, mas ficou em estado latente. Então, através desse movimento dos vórtices, ela começa a se expandir novamente e começa a surgir as formas, o que o Darwin percebeu, né, na teoria da evolução das espécies. Então, seguindo aqui, é desse ritmo que nasce o crescimento orgânico, essa expansão, né? E mais tarde o crescimento psíquico, que é o objetivo final, despertar a consciência novamente, que está presa na estrutura atômica. Não há abismo entre matéria e vida, nem salto na natureza. Então esse processo é um processo paulatino, temporal, porque aqui a gente já está vivendo nas 3 dimensões, né? Então quando a gente viu lá no começo, quando é traçada a reta e começa o movimento, o surgimento do cosmos, e aqui o objetivo, né? O surgimento da vida em todo o cosmos, e o objetivo final, despertar novamente do psiquismo, porque o que existe realmente de verdade no universo é a consciência. Então essa consciência está despertando dentro desses vórtices. Tudo é desenvolvimento do que já existia em estado de germe, por isso que é um estado assim interligado, que não existe esse abismo, né, entre a matéria e a vida, nem saltos, é nesse sentido, de um processo que vai acontecendo. Lá nos primeiros capítulos da grande síntese, ele mostra as ligações das espirais, né? Os círculos, eles são interligados num princípio de evolução. Então as coisas vão acontecendo através de interligação e os processos vão acontecendo. É o mesmo processo que quando surge a vida através do protozoário. Protozoário, acho que é protozoário. A célula, né, que não tinha núcleo ainda, que está lá na água, depois começa todo o processo, até que vão surgindo as formas de vida na água, que depois começa a se arrastar pela terra, e é toda a história que nós conhecemos da evolução.
O movimento vorticoso diferencia-se do ambiente, ou seja, o ambiente externo, o movimento vorticoso, ele tem suas características próprias. Ele tem essa interação, ele vai ter sentido de repulsão. Quando nós falamos que o sistema é aberto, é nesse sentido, porque o sistema tem que ser aberto. Se ele for um sistema fechado, não ocorre a evolução. Então existe a polaridade positiva, existe a polaridade negativa, um campo de entrada, um campo de saída. A gente vê isso na própria estrutura biológica do corpo humano. A alimentação ocorre, depois existe o processo do descarte, ocorre ali interação naquelas substâncias que estão sendo alimentadas, ela fornece vitalidade, todo um princípio inteligente, né? E o que já não serve ali é descartado, tanto no nível de alimento quanto no nível da água, através da urina. Citando só o exemplo do nível biológico do ser humano. No campo biológico, o indivíduo não é uma forma estática, porque tudo é questão de movimento, de interação dos vórtices. Mas um organismo composto por sistemas vorticosos, ligados e comunicantes. Somos um conjunto de vórtices. Tudo se estrutura através de microvórtices. Desde o nível quântico, a questão das células, a questão do DNA, a espiral do DNA, tudo isso. Enquanto a matéria inorgânica se repete em formas idênticas, a vida jamais produz dois seres iguais. Isso aqui é uma característica, né? Porque, vou usar aqui uma palavra, Deus não está criando cópias, não cria cópias, Ele cria individualidades. E o psiquismo que está girando no centro desse vórtice, que faz essa interação, que vai criando as formas através do processo da evolução, ele conserva uma característica, individualidade. Eu não sou da área da biologia para tentar me aventurar a dizer aqui, mas arrisco a dizer que mesmo uma comunidade de galinhas, uma comunidade de pássaros da mesma espécie, para um estudioso ele vai conseguir identificar características individuais em cada membro daquela espécie. E a gente vê isso mais claramente na espécie humana. Você pode ter dois gêmeos, só citando aqui uma forma mais radical para dizer as coisas, dois gêmeos, mas eles têm características diferentes. Então, dentro de uma espécie, no caso a espécie humana, vai ser conservado uma individualidade. A gente pode ver isso na própria digital, na própria questão da íris, né? Quando você vai fazer um exame que vai detectar as características da sua íris. Então, é um princípio de individualidade que confirma realmente a característica do vórtice, que é o psiquismo que está no centro. E se não fosse assim, o processo da evolução ele zerava, ele não acontecia. Então é preciso ter essa interação. E já adiantando aqui, lá na frente nós vamos falar a questão da reprodução também. Então, seguindo, mesmo com a troca constante de materiais, a forma permanece. Essa é uma característica essencial da vida, o intercâmbio contínuo com o ambiente do qual o organismo absorve energia externa, transforma e utiliza segundo a sua própria organização. Então as formas, ela é um meio desse psiquismo avançar, porque ele vai avançando, ele está buscando despertar através das formas. A identidade não está na matéria, quer dizer, nessas formas, mas no princípio dinâmico que organiza, o psiquismo. A identidade está no centro do psiquismo, é ele que manipula as formas. Seguindo, no turbilhão já existe a capacidade de resistência às deformações e aos impulsos externos, o que constitui o embrião do instinto de conservação. É o que eu disse aqui há pouco. Existe essa interação porque o sistema é aberto, mas o que existe fora dessa estrutura, desse vórtice, ela não vai destruir, ela não vai acabar, ela não vai fundir esse vórtice com o meio externo. Vai ocorrer a interação, vai ocorrer também repulsões também,
de coisas que não vai servir a esse vórtice, mas a estrutura será conservada. E aqui eu sou meio curioso com as coisas. Aqui ele está usando, o Pietro Baldi está usando o termo turbilhão e não vórtice. Os dois têm o mesmo princípio, girar. Por que ele está usando turbilhão aqui? Porque seria uma forma mais próxima de registrar essa experiência sensível. Porque quando a gente fala de vórtice, é um sentido mais abstrato, mais matemático. Mas como é que nós estamos entrando no campo das células, da biologia, da estrutura biológica do corpo, então o Pietro Baldi aqui, na sua inspiração, ele está usando o turbilhão. Outra coisa que me veio à intuição quando eu estava estudando esse capítulo, a questão do sistema imunológico. Primeira coisa que me veio na mente quando eu estava estudando. Como fica a questão do sistema imunológico? Então, ele faz parte da conservação. Ele não é consciência. Deixa eu tentar aqui dizer. O sistema imunológico, ele faz parte do processo de evolução dessa forma. Estou falando aqui biologicamente. Então, ao longo do tempo, esse sistema biológico, ele teve que aprender a se defender de fatores externos, como vírus, gripe, entre outras coisas. Porque existe essa interação porque o sistema é aberto com o meio externo. Com certos alimentos também que podem intoxicar esse sistema, esse vórtice biológico. Então, como é um sistema inteligente, mas que parte primeiramente do instinto, do processo de repetição para que a informação seja gravada nesse centro de vórtice, temporalmente falando, na escala da evolução, então ele acaba desenvolvendo um sistema de defesa, que seria assim, vou usar um termo aqui, o seu antivírus. Então esse processo é um processo intermediário. Ele não é um sistema altamente consciente, porque ele não faz parte ainda do estado do todo. Ele não é consciente, ele é intermediário. Ele é um pouco de instinto, ele é um pouco de consciência. Então, como ele conserva um padrão dentro da espécie, dizendo aqui da espécie humana, então ele vai acontecer independentemente dessa espécie humana já estar no estado psiquista de despertar de consciência. Penso, logo existo. O animal não fala isso. Por quê? Porque o estado de psiquismo ali, desse mesmo vórtice que está passando por um processo de evolução dentro do campo daquela espécie, ele tem um trabalho de interação relativo ao grau de psiquismo daquela espécie. E vai ocorrendo as transições até chegar à espécie humana. É o mesmo vórtice, é o mesmo psiquismo, é a mesma consciência, só existe uma consciência. Ela está se manifestando em níveis diferentes dos reinos animais, mas é a mesma. Então, como é um lado que foi gravado, como se fosse num disco, né, dentro desse vórtice, esse sistema de defesa, que é o sistema imunológico, eu não sou biólogo, dificuldade de falar aqui, desculpem, mas tem a consciência já. Então ele está ali intermediário. Por que eu estou falando isso? Porque o sistema imunológico, ele também, como ele defende, ele também pode atacar a estrutura do corpo em que ele está defendendo. Seria uma atitude irracional. Porque é irracional. Mas é um processo inteligente, porque ele age de uma forma inteligente. Então é um processo intermediário. E você tendo consciência, porque nós já somos conscientes, você vai lá, o médico descobre, um cientista descobre, fala, ó, o seu sistema biológico, o seu sistema imunológico está atacando o seu organismo. Ou seja, a consciência, ela é consciente que o sistema imunológico dela está atacando, é o próprio organismo, mas ela não pode fazer nada. Por quê? Porque ela pode, assim, né, no nível de descrever medicação, alimentação, alguma coisa que possa
deter esse processo, porque o princípio é inteligente, que é a consciência. Mas o que eu quero dizer é questão de herança. Existe uma herança, existe uma memória que fica dentro desse vórtice, nesse processo de evolução da espécie. Falando aqui como se fosse darwinista, entenderam? Então, mesmo que nós sejamos conscientes, nós somos submetidos a um corpo que foi manipulado historicamente no processo da evolução, que desenvolveu um sistema de defesa. E como ele é um sistema de defesa ainda cego, porque ele é intermediário entre a irracionalidade e a racionalidade, entre o instinto e a consciência, ele pode interpretar uma informação como um ataque. Então nós não temos controle, é como se você falasse para o seu corpo: sistema imunológico, pare de fazer isso. Ele não vai parar. Por que ele não vai parar? Porque ele é um processo da evolução da espécie, do psiquismo agindo na espécie. É uma informação que já foi adaptada com o tempo. Eu acho que eu consegui passar a informação agora. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quero dizer aqui. Esse princípio que mais tarde se manifestava no organismo vivo, com sistema de defesa, inclusive o sistema imunológico, ele é isso, ele age de uma forma mecânica, embora ele seja inteligente. Seguindo aqui, deixa eu ver o que mais que eu falo. O turbilhão não apenas reage, ele registra os movimentos, porque é inteligente, é um sistema inteligente, e absorve e conserva essas impressões em seu interior. E isso explica o porquê da evolução. As formas, elas existem para que o psiquismo desperte novamente. Sem as formas, o psiquismo não acordaria. Então a importância das formas é isso. Cada vez as formas elas se forem mais, como que eu posso dizer aqui, mais capacitadas, não estou achando a palavra aqui, para esse psiquismo, mais será interessante. Os instintos são definidos como automatismos, isto é, movimentos que foram introduzidos, estabilizados no organismo por ação prolongada do tempo. É que eu citei aqui o sistema imunológico como exemplo. Aquilo que foi vivido, repetido e assimilado torna-se comportamento automático. Eu lembrei de uma experiência que eu passei há 2 semanas atrás, para vocês verem como que a memória na evolução, como que o psiquismo ele grava nesses discos as informações durante o processo da evolução da espécie. Esse dia eu estava dando uma limpeza aqui no lote de casa, que ele não é cimentado, ele é de chão mesmo, e às vezes nasce uma graminha pequena, um capim pequeno assim, e eu estava limpando. E eu peguei um balde, e aqui em casa tem uma cisterna que ela foi fechada há muito tempo. E nela tem babosa. Então eu peguei um balde de terra e estava jogando, assim, entre as babosas, dessa terra que eu estava limpando. E quando eu joguei assim, o balde no fundo ficou um capim. E eu olhei rápido para aquele capim, eu vi uma aranha muito grande, os braços dela, sabe? E eu tomei um susto que eu soltei o balde. Por que eu fiz isso? Isso aqui é um exemplo muito interessante. Porque o sistema de defesa, ele arquiva informação. Então eu ativei o meu sistema de defesa da espécie humana, que ao longo da história da espécie humana, ela lidou com seres peçonhentos. Então, quando o inconsciente, no campo do inconsciente, ele percebeu um perigo, ele não analisou entre se fosse uma aranha ou se não era. Primeiramente, ele age na questão da defesa. Depois que vai entrar o campo da racionalidade. Então o impulso, o gatilho foi ativado, um gatilho histórico da espécie humana, que está arquivado em mim. Ele não é meu.
ele é um arquivo da espécie humana, do coletivo. Então ele desencadeou esse gatilho e no impulso eu soltei o balde. Para depois eu olhar novamente e perceber que era apenas um capim com ramos que pareciam uma aranha. Entender agora como é que o arquivo, como que o vórtice ele arquiva as coisas, como que o psiquismo, por mais que a gente evolua, nós temos um sistema que já foi arquivado, que não é meu, é da espécie humana, eu apenas repeti o processo. Portanto, o que foi vivido, repetido, torna-se assimilado no processo da evolução. Jung, eu não vou falar aqui do Jung, seria arquétipo, um vórtice psíquico, um padrão de organização a nível da espécie humana. Seguindo aqui, o balde levanta uma questão decisiva. A contração cinética que reduz a forma à semente pode conter a gênese das características adquiridas, informação, memória. Isso abre caminho para compreender a hereditariedade como continuidade dinâmica, onde o passado vivido não se perde, mas pode voltar a atuar quando o ciclo se reinicia e volta. É como aquele negócio, a árvore está na semente, a semente está na árvore. Adiantando aqui, vitalidade também se transforma com a evolução. Isso aqui é interessante. A criança é vivaz fisicamente, cheia de energia, de impulsividade, pois está num estágio de descentralização cinética externa. E o adulto? O adulto também está nesse processo de descentralização cinética externa. Mas ao invés de ser para fora, é um momento que isso acontece para dentro. É aquela coisa assim, quando a gente é jovem, a gente expande para fora. Desbravamento, conquista, busca. Quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a expandir para dentro, compreender o processo, a sabedoria. E as informações vão ser arquivadas no vórtice. Nada se perde. É um movimento documentário. Síntese do passado vivido torna-se a base para novas possibilidades da evolução, porque a evolução é um princípio inteligente. Seguindo, o vórtice possui ainda uma vontade própria, vontade de penetrar, de manter sua forma, de progredir em sua trajetória, porque existe individualidade, porque é a consciência despertando. Essa vontade não é apenas resistência, mas princípio ativo de adaptação, a adaptação ao darwinismo aqui, transformação, porque não é estático, é um sistema aberto. Como todo sistema dinâmico, ele se desgasta, mas ocorre isso. Existe um ciclo, é um sistema aberto. Lembra da aula passada? Aula passada, pode ser. Do vídeo passado. Polaridade positiva, polaridade negativa, vida, morte, fim do ciclo do vórtice. Então essa estrutura, ela volta novamente para o reino da natureza. Aqui usando o Carl Sagan, somos pós das estrelas, Vamos voltar a formar estrelas, participar desse sistema de interação com o cosmos. E essa energia, ela também vai voltar para o campo quântico. E esse princípio inteligente, ele não morre. Ele é indestrutível, como tudo na estrutura do universo é indestrutível. Mas como ele é um princípio inteligente, como ele é um psiquismo que está despertando, aqui eu vou falar de espiritismo. Ele volta para o plano espiritual, para uma outra dimensão. Como dizia o Paulo lá no Evangelho, acho que ele fala que atingiu o sétimo céu, ou viu o sétimo céu, não sei. São camadas. É as mesmas esferas que o Pietro viu na sua intuição. São esferas. A Terra é envolta de esferas. Esferas, esferas, esferas. Nós estamos talvez na mais grosseira de toda, que é as rochas,
que é a dimensão que é a parte das 3 dimensões. Mas existem outras dimensões. Então, quando esse psiquismo, esse vórtice cumpre esse processo, que ocorre o processo da morte, a natureza vai encarregar de cuidar de todas essas estruturas atômicas. A energia volta para o campo psíquico, espiritual, e a consciência para uma outra dimensão mais sutil e continua atuante. Depois o processo começa de novo dos vórtices, porque essa consciência precisa continuar evoluindo, entrando no estado alfa novamente. Quando ocorre a morte, o turbilhão restitui o ambiente não apenas a matéria física, que compõe, mas também sua energia interior. O motor do sistema é uma espécie de princípio animador rudimentar. Seria absurdo que justamente na morte se anulasse esse princípio. A morte não existe para a consciência, pois isso contraria a indestrutibilidade da substância e as leis universais de continuidade. Experiência de quase morte. Vai no YouTube para vocês verem o quanto que existe relatos de experiência de quase morte. Procure estudar a mediunidade, procure ver o que é a mediunidade. Vocês vão se surpreender. Procurem ler, procurem estudar, vocês vão se surpreender, vão sair da caixinha e entender que a morte não existe, que a consciência se perpetua. O que ocorre é uma mudança de estado. À medida que o princípio evolui, ele se consolida, espiritualiza e desloca seu centro físico para o campo dinâmico, porque o princípio inteligente, o papel dele é se espiritualizar, se adaptar às leis da evolução de Deus. A sobrevivência não é igual para todos, ela depende do grau de evolução, da consciência alcançada e do nível de energia que o seu vórtice é capaz de fazer. Nesse estado de energia alfa. Por isso que existem pessoas boas, por isso que existem pessoas más, por isso que existem pessoas com nível de inteligência, existem outros com outro nível de inteligência, mas o que é o principal é o fator da evolução da consciência no campo da moral. Existem 2 linhas que se cruzam, que vocês podem chamar de cruz. A linha horizontal, a linha vertical. Essas são as 2 linhas da evolução do psiquismo, da consciência. Se você evolui apenas no campo horizontal, você vai desenvolver apenas a astúcia, apenas as capacidades humanas, e você não vai evoluir no campo da moral. Você pode se tornar uma pessoa que vive lesando os outros, mas está submetido à lei de causa e efeito. É o mecanismo de correção. Então, quando você consegue caminhar horizontalmente, mas verticalmente também, você está no campo da evolução, se adaptando à lei espiritual que rege tudo, que é o todo. O que mais aqui? O capítulo aborda também a reprodução nos sistemas vorticosos, porque esses vórtices, eles se comunicam, eles se interagem, eles se fundem, eles trocam energia. Aqui é o princípio em que vai ocorrer no campo biológico, a gente chama de reprodução. Existe o campo da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. A assexuada, ela é mais lenta, ela não é tão interessante no processo da evolução do psiquismo. A evolução com o sexo, ela é mais interessante porque ela vai criar variedade. Ela vai criar formas onde essa consciência ela terá mais condições de avançar na evolução. Então esse seria o sentido da natureza usar o campo da reprodução sexuada. Ela vai quebrar a repetição mecânica, introduzir variação, combinações, abre espaço para a individualidade, que é o objetivo final. Desenvolver o psiquismo, a consciência. A reprodução garante a perpetuação da espécie, isto é, a repetição de uma forma geral. Mas essa repetição nunca é mecânica. Cada novo ser é um centro vorticoso,
único, com história e organizações próprias, porque tem memória. Assim, a vida resolve simultaneamente dois movimentos: conservar a espécie e aprofundar a individualidade, que é o objetivo final. Na espécie humana, essa individualização atinge um grau extremo, visível até os detalhes físicos, como a gente percebe na digital, como eu citei para vocês. Método de interpretação da vida. No fechamento do capítulo, o Bald deixa claro seu método. Ele não estuda a vida no sentido darwinista, de classificação de formas, nem de deter nas aparências já descritas pela ciência. Seu objetivo é compreender o porquê das formas, suas causas internas, suas metas e o desenvolvimento progressivo do princípio da vida. É o que a gente vê nos vórtices. Somente indo além da forma externa é possível resolver os problemas psíquicos e espirituais que acometem o ser humano. A gente vê, talvez eu vou fazer 2 vídeos de short sobre isso. A gente vê o Carl Jung, ele mergulhou no psiquismo, no inconsciente, e trouxe o livro vermelho, que é o livro que fala dessa interação. A gente viu um negador desse princípio inteligente, Nietzsche, mergulhou também nesse inconsciente, mas como não estava preparado, como ele percebeu apenas o campo externo, não percebeu o lado interno, que é a fonte criadora inteligente, que é Deus, ele não conseguiu voltar desse mergulho interior. A gente vê o Pietro Baldi, que fez esse mesmo mergulho também, acessando através das consciências superiores essas informações que a gente está trazendo aqui para vocês. Ele sempre esteve presente dentro dessas 2 linhas, a linha horizontal e a vertical. Ele foi, mas sempre esteve e sempre está. Então ele não enlouqueceu. Ele conseguiu algo fantástico, né? Se o Jung, ele fez estruturas, interpretou, né, o inconsciente coletivo, os arquétipos, o Pietro Baldi foi mais além. O Jung, ele percebeu o espírito, né? O Pietro Baldi dialogou com essa consciência cósmica, identificou as leis, as estruturas do universo, as leis da formação da vida através dos vórtices. É fantástico. À medida que a evolução avança, as formas se espiritualizam. Os envoltórios tornam-se mais sutis e caem. Aquilo que as religiões chamam de ascensão espiritual passa a ser demonstração por um caminho racional e científico, a grande síntese, Pietro Baldi, diálogo com a ciência. Assim, o caminho da ciência objetiva, que parecia afastar do espírito, ou seja, do ser eterno, conduz às realidades mais altas à aproximação de Deus. Esse é o caminho da contradição da ciência, né? O Pietro Baldi falava: nós estamos entrando na era do espírito. Carl Jung com o livro vermelho, também a era do espírito. O Jung, né, depois que ele faleceu, ele proibiu que o livro vermelho fosse divulgado, deveria deixar passar um tempo. Então, seus familiares, depois de quase 100 anos, nos trazem esse legado do Jung, dessa viagem inconsciente, desse diálogo com o próprio espírito. E o Pietro Baldi também, para o século XXI. Vocês acham que esses vídeos que eu estou fazendo aqui é só para vocês? Vocês estão pensando muito pequeno. Isso aqui, se o YouTube não acabar, eu estou deixando isso aqui como um legado para as novas gerações que fazem parte dessa geração do espírito, da geração da física quântica, de uma compreensão melhor, para além dessas teorias tão materialistas, que estão, como diz aqui o final, né, o Pietro Baldi, essa ciência está caminhando para o espiritualismo, para a era do espírito, para a física quântica, para o princípio da incerteza. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e fiquem com Deus.